Bom, galera do Cinema e Vídeo, olha quem está aqui ao meu lado, Matheus Nachtergaele, que é, sem dúvida, uma das maiores feras do teatro, também do cinema e da televisão. E hoje ele vai bater um papo com a gente bem legal. A gente começa falando de teatro, ele que está em cartaz no Brasil com uma peça muito bacana, que tem um sentido muito legal na questão de alegria e uma história também um pouco triste, né, que o Matheus vai contar para a gente, que fala um pouco dos poemas, as poesias que a sua mãe deixou para você, Matheus. Que história é essa? Seja bem-vindo ao Cinema e Vídeo. Obrigado, alegria estar aqui com vocês. Então, estou fazendo um espetáculo de cunho bem íntimo, que se transformou num sucesso, tem sido super bem recebido nas temporadas que a gente fez em São Paulo e Rio, desde novembro do ano passado, e também nas apresentações que a gente faz pelo Brasil afora. Agora estou tendo a alegria de fazer aqui em Uberlândia. Há 16 anos eu não vinha fazer teatro aqui. A última vez que eu vim foi com Paulo José, meu mestre. Grande Paulo José. Fazendo uma peça linda chamada Controvérsia, do Jean-Claude Carrière. Nós fazíamos esse espetáculo, o Paulo fazia como ator e também dirigia, sobre a discussão verídica que aconteceu em Valladolid, sobre se os índios latino-americanos eram pessoas ou animais. Uhum. Existiu esse tipo de congresso na Espanha para se decidir isso, e decidiu-se que os índios latino-americanos eram pessoas, mas que os negros africanos eram animais e que poderiam ser então escravizados. Que história, hein? Era uma peça que a gente fez nos 500 anos do Brasil, um pouco lembrando a história dos nossos índios. E também puxando um pouco a atenção para como foi a decisão de se escravizar os negros africanos, né? Houve um acerto papal para que isso pudesse acontecer. A Igreja Católica topou essa parada. Tipo, podem escravizar que a gente acha que eles são... Enfim, então eu vim aqui para Uberlândia fazendo uma peça forte, quando eu vim, há 16 anos atrás. E agora estou trazendo outra peça que é bem forte e bonita também. Minha mãe, Maria Cecília Nachtergaele, era uma poetisa. Ela morreu quando eu tinha 3 meses de idade. Ela se matou, mas deixou uma pequena obra poética. 40 poemas muito bonitos, que eu carreguei vida fora, como única fala da minha mãe para mim, uma vez que eu não me lembro da minha mãe. Você era bem novo quando eu tinha 3 meses, então eu não tenho uma lembrança concreta da mamãe. Eu tenho uma lembrança física, né, de ter estado com ela, um afeto imemorial, né? Eu estive com a minha mãe 12 meses, 9 meses na barriga dela, depois 3 meses mamando. Eu tive com a minha mãe naquele período em que você e a mãe são um só, né? Aos 3 meses de idade, segundo os psicólogos, o bebê começa a ter alteridade, ele começa a entender que ele é um outro, e que a mãe é uma outra pessoa, e que o pai é uma outra pessoa. E nesse momento que a mamãe se foi, ela esperou esse momento. Isso eu agradeço a ela. Ela podia ter morrido antes, enquanto eu ainda era ela, o que talvez fosse mais traumático para mim. Mas ela aguentou, apesar da tristeza, que eu fosse eu mesmo para poder partir. Deixou atrás de si essa pequena obra, pequena no volume, mas grande na profundidade, que me emociona, me forma, é a minha fala, é a fala que eu tenho da minha mãe, e que agora, aos 48 anos de idade, eu decidi mostrar para as pessoas. Por quê? Porque é uma bela obra, porque eu sou um ator, então acho que eu sou um bom instrumento para ser arauto dos poemas da mamãe, e para principalmente celebrar a beleza daquilo que um dia foi triste. Homem, menino, tendo chegado perto e quase mais de perto de longe, espia o mar. Minha mãe, apesar de ter morrido em circunstâncias consideradas trágicas, deixou um filho bacana, que sou eu, talentoso, enfim, que tem algum talento, trabalha com teatro, tem com muito cinema, talento, com TV. Matheus, tem muito talento. E deixou também uma obra bonita. Então eu acho que eu opero um pequeno milagre no processo de Concerto do Desejo, que é o nome da peça. Eu faço com que minha mãe viva, de uma certa maneira, como só no teatro poderia acontecer. Ela todas as noites fala através do meu corpo. Quer dizer que você sente isso na hora que você está interpretando? Eu sinto que finalmente eu faço alguma coisa com a mamãe.
E da maneira como eu pude, sendo ator no teatro, utilizando os textos dela, fazendo alguma coisa junto com ela. Ela não está mais aqui entre nós, mas está a cada récita do espetáculo, a cada noite, com suas palavras sendo ditas por seu filho, com as canções que ela gostava sendo cantadas por seu filho. Eu sou acompanhado por um violonista clássico muito talentoso chamado Luan Belic e um violinista também talentosérrimo chamado Henrique Hormann. A gente faz um recital. É um concerto. Um concerto com SC. Aí as pessoas às vezes perguntam, por que com SC? Tem 2 concertos na mesma palavra. São 2 palavra. concertos no mesmo processo. Um concerto musical, né? E se você pensar que poema também é música, quando dito, quando as palavras estão rolando pelo espaço, é um concerto então com poemas e canções. E um concerto com S, de concertar o desejo. O desejo é aquilo que nos move. O desejo pressupõe a vida. Todo ser vivo deseja. Deseja ficar mais tempo vivo, deseja reproduzir-se, deseja dominar o outro, deseja matar o outro, deseja se alimentar, deseja água, deseja carinho, deseja na série humana, deseja poesia, deseja um mundo melhor, deseja evitar a morte. Quer dizer, é uma série de desejos que a gente tem que diariamente, constantemente, o tempo todo. E que toda noite, né? Aqui eu tento consertar no sentido do concerto. Do concerto, de consertar o que a gente deseja e também de cantar, celebrar, concertar, como num concerto de música, como numa escola de samba, como no teatro. Sempre é uma celebração e um concerto também. Isso é para uma flor que o vento desmanchou, para uma estrela que ficou atrás da nuvem, para uma lágrima que teve vergonha de correr, para uma criança que caiu, mas não foi consolada. Em alguns espetáculos eu penso, nossa, que pena que a mamãe morreu dessa forma. Tão talentosa, né? Como eu queria que ela visse essa peça, como eu adoraria que a mamãe visse essa peça do filho dela fazendo os poemas dela. Mas, em geral, eu termino a peça muito feliz e tendo certeza de que eu transformei aquilo que poderia ser triste numa coisa bonita. Matheus, eu tenho certeza que essa peça é um sucesso, tenho certeza que essa peça traz uma emoção muito grande para você, para o público. A história é bem interessante, as poesias que você já contou para a gente, mas eu tenho certeza que eu não sabia que os bastidores dessa peça era tão interessante assim, porque você está contando coisas que a gente nem imagina que aconteceu ao longo de tantos e tantos anos, né, da sua vida, porque por mais que você não tenha praticamente conhecido a sua mãe, mas parece que você tem um relacionamento tão íntimo com ela, através desses poemas, através do seu trabalho, que a gente fica, claro, doido para assistir a peça. Eu queria escrever um versinho bem alegre, como as pessoas que quando morrem ficam mais bonitas. Beleza, Matheus, a gente vai dar uma pausa, porque depois do intervalo a gente vai conversar sobre o que o nosso público mais gosta, que é cinema, porque você tem uma carreira muito grande nessa área. E eu acho que tem novidade vindo por aí também, a gente vai contar daqui a pouquinho. A gente volta já. Santa Clara Responde mês de julho. Asma e bronquite, causas e tratamentos. A chegada do inverno traz o clima frio e seco e com ele algumas doenças respiratórias. Neste mês, acesse o site do Hospital Santa Clara e saiba mais sobre o tema. A Casa do Sanduíche é o melhor lugar da cidade para você matar a fome. Há 15 anos temos a melhor variedade de lanches. Além disso, um ótimo buffet de massas com tempero especial.
E se você quer apenas curtir bons momentos ao lado de amigos e familiares, temos um amplo e confortável espaço para você tomar o melhor e mais gelado chopp da cidade e com ótimas porções. Venha para a Casa do Sanduíche, Floriano Peixoto 1600, Uberlândia. Telefone 3214-5015. E nós já estamos de volta com o Cinema e Vídeo, continuando o bate-papo com essa fera aqui, Matheus Nastergaile, que está com uma peça de teatro muito boa, Processo de Concerto do Desejo. Acertei o nome? É isso mesmo, né? Vamos comemorar com bolo e champanhe? Isso de nos amarmos como antigamente se usava amar no gênero romântico? Vamos galhardamente comemorar, porque é notório que não vai durar como durava antigamente. A gente já falou no bloco anterior sobre essa peça de teatro e agora a gente vai entrar num assunto muito bacana que eu particularmente sou apaixonado, eu tenho certeza que ele também é, que é cinema. Matheus, você tem uma experiência muito grande, muitos e muitos filmes. Algumas minisséries, algumas novelas que chegaram aí para o cinema, viraram filme, né? Como um que eu acho que talvez seja a melhor comédia nacional, que é o Alto da Compadecida, né? O personagem que você fez, que todos lembram. Coitado, mas o senhor tinha que ver era o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? E não só esse, né? Você participou de Central do Brasil, que é ex-companheiro, né? Cidade de Deus, que eu considero... para mim, o Cidade de Deus é talvez um dos filmes mais bonitos, né? A gente fala bonito porque, na verdade, ele mostra uma coisa ruim do nosso país, mas eu acho que a obra é muito boa, né? Então, eu queria falar sobre isso com você. Na sua vida, o que significa cinema, sétima arte? O cinema é o lugar onde todas as artes se encontram. Quando você faz cinema, você está fazendo literatura, teatro, música, fotografia, artes plásticas, tudo. Tudo se reúne no cinema, por isso chamam de a sétima arte. Eu amo o cinema. A dor da saudade. Ei, bosta de cabra. Neco! Vem cá, menino! Depressa, filho! Que gritaria é essa, mulher? Tô aqui intertido, lembrando da vida. Esse susto agora. Quando eu fui fazer teatro, eu fui para fazer teatro. Você não imaginava que você ia chegar na sétima arte? Não, e eu não fiz pensando, quero ser um ator que faz cinema e TV. Foi a consequência. Não. Eu pensava fazer teatro. E continuo pensando. Mas o cinema me pegou logo. Eu fazia o Livro de Jó em São Paulo, que era um espetáculo importante, do Teatro da Vertigem, um grupo do qual eu sou formador na década de 90. E o cinema brasileiro estava se retomando, como a gente diz, e o Bruno Barreto me convidou para fazer o Que é Isso, Companheiro, meu primeiro trabalho em cinema. Então, quando eu vi, estava lá eu estreando num filme grande, dirigido por um grande cineasta, que é o Bruno Barreto, acompanhado por atores de cinema muito bacanas, como a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, Luiz que Fernando a gente entrevistou Guimarães, recentemente aqui. a Cláudia Abreu, o Alan Arkin, americano, que era o embaixador sequestrado. Excelente ator, excelente. Nelson Dantas, que se foi, que era um grande ator de cinema, um mestre do naturalismo. Foi! Então, Caramba, logo de cara estrear no Que é Isso, Companheiro. Imagina o meu nervoso, gente, no lado dele. Eu tinha um papel grande, eu era o Jonas, um dos sequestradores. Eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo aprendi um monte ali. E nunca mais tirei os pés da jaca do cinema. Enfiei os meus 2 pés na jaca do cinema. Você tem uma lista de filmes muito grande, né, Matheus? Eu acho que eu tenho mais de 40 longa-metragens já na minha história. Isso é uma alegria para mim.
desde filmes muito vistos, como você disse, O Central do Brasil, o Cidade de Deus, O Alto da Compadecida, Serra Pelada, Tapete Vermelho, que é uma comédia sobre Mazzaropi, que é um filme que não tem uma distribuição tão grande, mas é muito visto. Muitos filmes importantes no sentido da popularidade, e muitos filmes, e são os meus preferidos, de uma seara mais alternativa, mais experimental, nos quais eu nunca paro de trabalhar, mesmo quando eu estou envolvido em projetos grandes na televisão. Então, muitos filmes com Cláudio Assis, cineasta pernambucano, filmes com Zé Eduardo Belmonte, com Ana Mulaerte, com a Eliane Café, com Lírio Ferreira, enfim, cineastas grandes do nosso cinema de arte, que fazem um tipo de cinema menos distribuído, portanto menos visto, mas que, na minha opinião, são os filmes que vão ficar contando a história artística do nosso cinema. Então eu tenho essas alegrias, assim, de ter me transformado num ator de cinema, um pouco sem ter lutado por isso, mas claro, uma vez que eu estive ali, eu entendi que era o meu lugar. Nunca deixei de fazer teatro, nem fazer TV, mas acho que é no cinema que a maior parte da minha energia criativa está debruçada. Eu dirigi um longa-metragem em 2008, que estreou no Festival de Cannes, na França, chamado A Festa da Menina Morta. Estreou na seleção oficial de Cannes, na mostra O Saint Regard, que é a mostra de recorte artístico de Cannes. Você vê que é um filme bacana. Isso não é para qualquer um não, hein? Não, Estar em Cannes não é para qualquer um. Não, eu tomei um susto quando eu vi que A Menina Morta ia estrear em Cannes. Eu disse, mas eu estou estreando como diretor, como é que eu vou encarar isso? Eu fiquei bem emocionado e nervoso. É um filme que não fez grande bilheteria no Brasil, porque era um filme de distribuição pequena, mas é um filme que teve olhares do mundo todo sobre ele. É a minha única direção em cinema até agora. Mas para vocês entenderem o grau de envolvimento que eu tenho. Eu tenho projeto já para um outro longa, para uma hora dessas eu começar a fazer. Faz logo que a gente está ansioso. Eu estou tão envolvido com a mamãe agora que eu não tenho como... Não tem nem tempo para isso, né? Como manter 2 projetos tão grandes em andamento. Que quando eu faço cinema eu também faço de um jeito muito pessoal. Eu escrevo o argumento, o roteiro. Eu sou um diretor que participa de todas as etapas. E como eu sou um ator, eu não tenho tanto uma urgência em estar fazendo logo um filme. Mas logo eu vou estar começando a produzir. Chama-se O Furo no Muro. Só para dar um gostinho do nome do filme. Vem aí O Furo no Muro. Eu tenho escrito bastante já ele. A Menina Morta eu levei uns 10 anos escrevendo. 10 anos? É. Caraca. Daqui a pouquinho vai fazer 10 anos de Furo. Quem sabe não é a hora de começar a produzir. De 10 em 10 anos a gente tem um filme do Matheus escrito, né? Viver bastante, não né? atuando, mas pelo menos uns 3 filmes. Ah, vai viver. Mas eu gosto mesmo de colaborar como ator. É onde eu mais me realizo, assim. Você gosta de fazer mais comédia, mais drama? Porque existem papéis que te marcam, né? Você fez muito bem o João Grilo do Alto da Compadecida e é um papel inesquecível. E aí todo mundo, quando se fala em Matheus Nastergaile, todo mundo pensa, o João Grilo. Isso para um ator, você às vezes ser chamado até pelo nome, assim, não é um fardo, sei lá, uma coisa assim? Não, porque é uma obra maravilhosa, né? Acho que eu e o Selton, o Selton Mello, a gente ficou muito marcado, mas da melhor maneira possível. O Alto da Compadecida é a adaptação do Guel, que é um gênio, para a obra do Ariano Suassuna, que é uma das maiores peças de teatro brasileiras. E os personagens João Grilo e Chicó são personagens arquetipais, vindos de uma dramaturgia, tem origem na dramaturgia mundial. É o palhaço inteligente e o palhaço burro. A gente ficou marcado, mas com a maior alegria. Eu tenho muita alegria em saber que muita gente pensa em mim como João Grilo. Ele é alto astral, né? Ele é alto astral. E como você é também. É uma peça, é uma obra importante. Não é um personagem raso, de uma comédia rasteira, preconceituosa, de uma comédia imediatista. É uma comédia fundamental, bonita, né? Maior alegria. E é engraçado que nasceu na TV, né, o Alto. O Alto nasceu como uma microsérie. Uma microsérie de 4 capítulos. E na televisão, o cinema acabou meio que norteando o meu caminho.
Eu nunca me envolvi em projetos tão longos em TV, muitas vezes por causa do cinema. Novelas muito legais que eu ia fazer, não fiz porque tinha filmes agendados. E eu tenho a alegria de ser um ator contratado pela Globo, mas eles não me pressionam, eles entendem. Te dão a liberdade. Que a minha vida é muito fundada no cinema. E que a minha alegria também é fundada no cinema. Então, quando eu vou fazer um trabalho na Globo, eu vou muito feliz. E quando eu tenho um projeto de cinema e não posso aceitar algum projeto na TV, eles entendem totalmente, assim. Coisa boa. Eu tenho, então, agora umas novidades para contar. Eu quero justamente saber, o nosso programa já está quase acabando, conta essas novidades, porque tem novidade cinematográfica. Eu acho que você está em 2 projetos esse ano, tem um que já fez e outro que vem por aí, como é que é isso? Olha, eu estou em cartaz pelo Brasil com o Big Jato, filme de Cláudio Assis, é o meu 4º filme com ele. O Cláudio Assis é um dos maiores cineastas brasileiros em atividade. Vale a pena ver. É um filme sobre a formação de um jovem poeta dividido entre dois exemplos masculinos. Eu faço os 2 personagens, o pai e o tio do menino. Tem que ver, chama Big Jato. É um pouco engraçado também, apesar de ter um cunho trágico também. Tu acha que ficar numa salinha sentado, no ar-condicionado, sem suar a camisa nem nada, é trabalho? E agora, eu estou estreando, nesse momento, um filme chamado Mãe Só Há Uma, da Ana Mulaerte, diretora do Que Horas Ela Volta, que fez muito sucesso agora há pouco tempo, protagonizado pela Regina Casé. Um excelente filme. Ela é uma excelente diretora. Uma excelente diretora. Eu fiquei, desculpa a palavra, eu fiquei pé da vida porque não foi o nosso escolhido, não foi escolhido pela academia para ser indicada a melhor filme estrangeiro, porque merecia. O trabalho dela foi muito bem feito. A Ana é uma diretora com uma história, uma longa história. Antes do Que Horas Ela Volta, a Ana fez muitos desses filmes que eu estava falando, que a gente mal vê. Filmes lindos, como Proibido Fumar. Enfim, filmes maravilhosos. Durval Discos, que são filmes que eu assisti ao longo da minha vida e que não tiveram distribuição tão grande. Ela, graças a Deus, fez bastante sucesso agora com Mãe Só Há Uma, e a gente está com o Que Horas Ela Volta, e a gente está estreando esse novo filme dela, chama Mãe Só Há Uma. Vale a pena verem, vale a pena assistir, é levemente inspirado naquele caso Pedrinho, do menino que foi roubado na maternidade e volta para casa aos 17 anos. Eu sou o pai do menino. Bem emocionante. Estava ontem numa sessão em São Paulo, no Memorial da América Latina, uma sessão a céu aberto, de pré-estreia do filme, e a plateia, apesar do frio e tudo, ficou emocionadíssimo. Acho que o filme vai bombar. Tenho na lata, ainda para estrear, sem data para estrear, mas já quase prontos, um filme da Lucrécia Martel, que é a maior diretora da Argentina no momento. Chama-se Zama. Esse filme está em processo de finalização. Ela me convidou para fazer, eu fui com a maior honra para a Argentina fazer esse filme. Tem uma adaptação da Serpente, de Nelson Rodrigues, feita pelo Jura Capella, que é um cineasta jovem pernambucano, que eu também fiz e já tá sendo montado. Eu faço o cara, e a Lucélia Santos faz as 2 irmãs da Serpente. É uma volta da Lucélia Santos, que foi a grande atriz de Nelson Rodrigues no cinema brasileiro, para quem não sabe, e que há muito tempo não filma. Ela vai estar voltando para os telões, para as telonas do Brasil, em dose dupla. E tenho, ainda esse ano, a filmagem do meu 5º longa com Cláudio Assis, com quem eu estou em cartaz com o Big Jato, que eu falei para vocês. Chama-se Piedade, onde eu vou viver um par romântico com o Irandir, que é um grande companheiro já de cinema meu. A gente vai viver um casal de homens, com uma história de amor doida. É um filme de amor. Talvez seja um filme de desamor. E não é um filme gay. Que bacana. Sabe de uma coisa? Eu acho que acabou essa coisa de filme gay, filme hétero, essas coisas. É um filme de amor. É um filme de amor. Melhor E, assim. e uma das histórias é desses 2 caras. Então, a previsão é da gente filmar entre outubro e novembro, em Recife. Enquanto isso, eu vou rodando com a peça, já me preparando. Eu e Irandir, a gente já está pensando nisso. Irandir está fazendo a novela das 8, lindamente, o Velho Chico. E eu estou aqui
rodando com a peça da mamãe. Nas horas livres, eu escrevo um pouco o meu roteiro novo e curto meus 12 cachorros, que é o que eu mais gosto na vida. Ô Matheus, muito bom conversar com você. Eu aproveitei essa bondade em pessoa, porque não é todo dia que a gente tem esse tempão. A gente gravou um programa inteiro com o Matheus, meia hora de programa. Cara, muito obrigado. Foi uma delícia. Eu só fiquei meia hora porque você falou, cara, eu gosto de conversar. E aí juntou dois que gostam de conversar. Mas antes de terminar o nosso programa, a nossa equipe do Cinema e Vídeo, a gente tem a nossa loja, claro, a gente preparou uma surpresa para você.